Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está na live. Sei que hoje tem muita gente aqui na nossa casa, um público recorde em 2022, eu diria. Está todo mundo feliz de se encontrar. Mas eu queria pedir para a gente se acalmando um pouquinho, para a gente poder se beneficiar da palestra, das energias que estão dentro dessa sala, e para eu também poder me acalmar de tal agitação e conseguir dar uma palestra legal e todo mundo tá na mesma sintonia. Tá bom? Então, como já está na hora, eu vou dar as boas-vindas oficiais. Bem-vindos a todos. Meu nome é Fabiola, eu sou uma das voluntárias da casa e hoje eu vou dar a palestra para vocês. O tema da palestra de hoje é Somos Todos Iguais, tá? Retirado do Livro dos Espíritos, das questões 803 a 813. É um trecho da Lei da Igualdade, tá? Antes da gente ir para a nossa palestra, eu queria convidar todo mundo para a gente fazer a oração inicial. Então a gente acalma a nossa mente, o nosso coração. Quem quiser fechar o olho pode fechar. Vamos acalmar a nossa respiração. Procurar ficar no momento presente. E que a gente possa aproveitar da próxima meia hora que a gente dedicou para o nosso sábado, para só estar aqui, para só refletir nos ensinamentos de Jesus que a gente vai refletir juntos na tarde de hoje. Que Jesus esteja conosco durante essa palestra e que a gente então possa juntos fazer as reflexões do dia de hoje. Queria convidar todo mundo a rezar, se sentir à vontade em voz alta, um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, legal, o tema da palestra de hoje, somos todos iguais, né? Como eu falei lá no comecinho. E daí, assim, quando eu vi o tema da palestra de hoje, eu fiquei pensando assim, mas pera, a gente não aprende, a gente não sempre vê em outras palestras que nós somos seres individuais? Cada um de nós está em um momento da sua evolução e não tem ninguém no universo e nos universos que está no mesmo ponto que eu, que é igual a mim. Então, como é que a gente vem com um tema desse? Somos todos iguais. Eu pensei, o que eu vou falar? Né? Só que daí, lendo no Livro dos Espíritos, a Lei da Igualdade, eu entendi o que a gente quer dizer com a gente. Nós somos seres individuais e diferentes, mas também somos iguais em algumas coisas. Então, eu meio que liguei alguns pontos e aí queria dividir com vocês o que eu refleti para ver se vocês vão também concordar comigo ou não, tá? Espero que no final da palestra a gente esteja todo mundo, né, entendendo a mesma coisa, né? Então vamos lá, vou devagar e daí a gente vai se entendendo. Então assim, tá certo, né? Todos nós somos seres individuais, todos nós somos únicos, né? Então, do ponto de vista eu olhando para mim mesma, eu sou única, eu sou individual, tem um universo de complexidade dentro de mim. Porém, aos olhos de Deus, eu sou igual a todos vocês. Todos nós somos iguais a todo mundo que está lá fora, né? Porque o amor de Deus por nós é igual. Deus ama a toda a sua criação. Como é que ele poderia preferir um ao outro? Deus não é o amor supremo, a misericórdia suprema? Sendo assim, como é que eu posso preferir o mais alto do que o mais baixo? O mais inteligente do que o que não é tão inteligente? O que estudou do que não estudou? Não funciona assim. Então, a gente começa entendendo isso, que somos todos iguais ao olhar de Deus, trocando a perspectiva, né? E
não tem privilégio, né? Não tem porque eu sou boazinha, eu tenho que ser uma pessoa legal. Eu me comporto bem, Deus gosta de mim. Mas você sabe aquele meu irmão que trabalha lá comigo, aquela minha vizinha que faz fofoca, Deus não gosta dela, porque ela não agrada a Deus. Não funciona assim. Tanto eu quanto a pessoa que hoje cometeu o pior crime no planeta é amado por Deus da mesma forma. Porque Deus olha para mim e me entende aonde eu tô, quem eu sou, as minhas necessidades, mas também olha lá para o criminoso que nos meus olhos, nossa, fez um negócio horrível, e também gosta dele, também ama, também entende de onde ele está vindo, o que está acontecendo na encarnação dele. Então o amor de Deus é igual, somos iguais aos olhos de Deus, mesmo o pior criminoso e eu. Tá? Então, se a gente for expandir esse conceito do amor de Deus e das leis de Deus, tudo que Deus criou, né? Tudo que Deus, as leis que Deus coloca pra gente, vamos expandir um pouquinho mais pra gente entender aonde então que a gente é igual, né? E aonde a gente é diferente. Então, assim, primeira coisa, todos nós somos espíritos, né? Acreditamos que somos espíritos encarnados que viemos lá do simples e ignorante e vamos chegar lá na angelitude. Então, todos nós aqui, cada um está no seu ponto evolutivo. Mas a nossa certeza é que a nossa jornada vai nos levar à angelitude. E viemos lá do nada, né? A gente veio do simples e ignorante. Isso nos faz todos iguais. Isso a gente tem em comum, né? Outra coisa que a gente tem em comum, quando eu falei que as leis de Deus são para todos, né? A gente não fala o sol nasce para todos, né? O sol vai estar lá para todo mundo. Então, se a gente pensar, fizer uma analogia do sol é as leis de Deus, né? Todo dia o sol tá lá para mim, para vocês, para quem faz o mal, para quem faz o bem, para os animais, para toda a criação de Deus. Ele não tá lá, não tem como eu selecionar, olha, o sol só vai nascer ali, ó, porque ali é o povo que merece o sol. Então, as leis de Deus, como Deus cuida de todos nós, elas estão lá para todos nós. O sol vai nascer para todo mundo igual. Isso também nos faz iguais. Isso não me exclui ou me inclui em nenhum grupo diferente, né? Temos isso em comum. E eu queria destacar justamente isso, que não importa o quão grave ou o quão certo eu levo a minha vida, Deus vai me amar igual. Né? Não me dá direito a Deus me ama, vou fazer o que eu quiser. Eu tô sempre perdoado, mas não é assim. Né? Porque a gente sabe que existem consequências, a gente planta, a gente colhe, tem livre-arbítrio, tem um monte de coisa pra gente considerar. Mas o que me consola bastante é saber que não importa se eu errar, se eu acertar, Deus vai me amar do jeito que eu sou. E ter a certeza de que alguém te ama dessa forma, te aceita exatamente como você é, eu acho que não tem coisa mais acolhedora. Ainda que seja eu tentando acertar, ainda seja alguém que só comete erros e tem consciência disso, mas não sabe fazer diferente. Né? Então, temos isso em comum também com quem erra bastante na vida ou quem acerta bastante na vida. Né? Somos todos iguais nesse sentido. Tem um livro e um filme que chama A Cabana, que já não é tão novo mais, que se vocês quiserem chorar, pode assistir, recomendo, né? Quem tiver com vontade de chorar, não tem motivo, assiste A Cabana, porque dá vontade de chorar. É um filme, e um livro, uma história, que conta a história de um pai que teve a filha assassinada e ele está buscando justiça. Ele quer descobrir o assassino, ele não sabe quem é, e ele quer que a pessoa pague, né? Pague de qualquer forma. E aí, numa determinada história, parte do filme, que eu não vou contar o final, mesmo sendo uma história antiga, numa determinada parte do filme, ele é colocado na posição, o pai da menina, ele é colocado na posição da justiça divina. E ele tem mais 2 filhos que estão vivos, né? Só contando por cima a história. E o espírito que está conversando com o pai da menina assassinada, naquela reunião que eles estão tendo, o espírito fala assim para ele, olha, tem uma coisa muito ruim que precisa acontecer. E tem que acontecer para um dos seus 2 filhos. Tá aqui, ó. Escolhe quem é que vai passar por esse sofrimento. E ele olha e fala assim, eu não consigo escolher. Porque o meu filho mais velho é assim, 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 ele é frágil nisso, ele é naquilo. Eu não vou conseguir colocar esse sofrimento nele. Por outro lado, meu filho mais novo,
Ele tem outros jeitos, outras coisas. Ele não quero que ele passe por isso. Eu sou pai e eu amo os dois. E aí a conclusão é, como Deus pode olhar para o pai da vítima ou para o assassino da vítima e falar assim, ó, um de vocês dois vai passar por condenar o assassino ou condenar a vítima, sendo que Deus ama os dois da mesma forma. Deus vai tentar ajudar os dois, ajudar o assassino das formas que a gente sabe, através da encarnação, de aprendizados, outras encarnações, N jeitos, mas não vai dar uma punição, não vai punir por punir, né? Da mesma forma, não colocou a perda da filha para o pai como uma forma de punição também. No final, aí sim, se vocês assistirem o filme, a gente entende por que ele passou por algumas coisas. Então, é só para assim, pensar naquele momentinho do filme, como foi difícil para o pai olhar para dois filhos e gostando dos dois filhos muito e tentar escolher entre um e o outro o que fazer. Então, Deus olha para a gente da mesma forma. Não tem beneficiamento, somos todos iguais aos olhos de Deus. Tá? Outra coisa que não diferencia a gente em nada são as nossas habilidades. A gente tem habilidades diferentes, mas cada um de nós, dentro das suas habilidades, contribui para o todo, né? Então, aqui na Austrália, a gente tem um termo que fala disabilities, né? No Brasil, a gente fala pessoas que têm uma deficiência mental, uma deficiência física. Eu acho engraçado a gente chamar de deficiência ou de falta de habilidade o poder extraordinário que a pessoa que tem um braço e duas pernas nada e vai para as Olimpíadas. A pessoa que precisa de uma cadeira de roda para se locomover joga basquete. Meu, senta eu numa cadeira de roda, me dá uma bola, vou lá, joga o basquete aí. Não acontece nada, eu não tenho essa habilidade. Eles têm, né? A gente pega as pessoas que têm síndrome de Down. Quem não gosta de uma pessoa com síndrome de Down? A pessoa entra em qualquer lugar que ele não quer rir, quer agradar. Eles são amorosos, eles são doces por natureza. Tenho eu essa habilidade de ser doce o tempo inteiro? Não, né? Então, quem tem autismo, eu não queria concorrer a uma vaga de trabalho com uma pessoa autista. A capacidade deles de raciocinar rápido é incrível. Se a gente estivesse concorrendo para uma vaga, com certeza a pessoa autista iria ganhar, dada como disability. Não é disability, é uma habilidade diferente para todo mundo existir e colaborar para o progresso do planeta. Então também faz a gente igual, esse mix de habilidades que a gente tem. Não difere a gente, simplesmente mostra que todo mundo contribui para um todo, né? Acho isso muito legal da gente pensar. O que mais que eu trouxe aqui? E outra coisa, a última coisa dentro do todos somos iguais, né? A gente precisa, onde a gente está nesse ponto evolutivo, a gente precisa da matéria, a gente precisa encarnar, a gente precisa da carne. Então, não adianta eu pensar assim, não, então, minha próxima encarnação vai ser, não vou nem encarnar, minha próxima história de vida vai ser só no plano espiritual, porque eu decidi que eu não quero ir lá para a Terra, um lugarzinho complicado, não vamos para a Terra. Não é assim que funciona. A gente precisa encarnar, seja nesse planeta, seja em outros, mas a gente precisa da matéria. Isso eu preciso, todo mundo que está aqui nessa sala com certeza precisa, nós estamos aqui encarnados hoje e vamos precisar ainda muitas vezes. Então, para muitos espíritos como nós, a matéria, precisar da matéria para evoluir, precisar dessa experiência na carne, faz com que sejamos iguais. Aonde a gente está, cada um dentro do seu ponto de evolução, mas num coletivo precisando da carne sempre para evoluir, né? Somos iguais também nisso, né? Então, assim, já vimos uma lista de coisas do porquê que somos todos iguais, né? Agora, por que ainda assim a gente insiste em achar que dentro de tudo isso que eu falei, nós somos diferenciados? Todo mundo se acha um pouquinho diferenciado de alguém, não acha? A gente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente refletir se quando a gente está nessa situação, a gente se acha diferenciado, agora que a gente entendeu que somos iguais em muitas coisas, né? Quando a gente fala de educação, não educação de ser legal, educado com os outros, mas educação no sentido de ter diplomas, educação no sentido de ter estudo. Quando a gente conversa com uma pessoa que é mais simples nos estudos do que a gente, muitas vezes a gente pode achar, gente, querido, sou advogada, você não sabe o que você está falando, porque você tem um diploma, e a pessoa não, porque você acha que você estudou, você tem um conhecimento gigante.
a gente precisa, olhando tudo que a gente já entendeu que somos iguais, faz sentido? Porque eu tenho um diploma, porque eu tenho uma formação, eu me achar mais ou diferente de alguém, né? Cargos em geral, isso é muito clássico, né? Cargos em geral, você tem uma hierarquia. Quanto mais altas posições você ocupa, quanto mais poder de decisão você tem, mais você acha seu especial, né? Comigo, gente, todo mundo, vocês aí ninguém sabe nada, eu sei. Porque a pessoa tá naquela posição mais alta, daí tem a ilusão de que tem mais poder, vamos dizer assim, ou porque estudou mais, ou porque teve a promoção e foi escolhido no meio de tantos outros, não sei, né? Mas, quando na verdade eu entendo que cada um ocupa uma posição na empresa. Tem um que tem a vaga de diretor, tem um que tem a vaga de gerente, tem lá no voluntariado, tem um que vai limpar o chão, tem um que vai... Cada um está ocupando uma posição para contribuir para um resultado final. Então não faz sentido eu me achar mais ou menos porque eu paro numa vaga de carro especial para mim ali porque eu sou, né? Somos todos aqui iguais perante Deus. Diferenças físicas, que nem eu já falei, da gente sendo o ser humano perfeito em 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, fala, se mexe. Olhar para quem tem alguma diferença da gente e achar que a gente está... Né? Tem um documentário na ABC muito interessante que fala sobre disability e tal, e eles falam assim, como que a gente ofende inconscientemente quando alguém que tem alguma deficiência fala pra gente assim, consegui um emprego, que bom! Que bom por quê? A gente acha que a pessoa não pode conseguir um emprego porque ela tem alguma certa diferença física ou mental da gente, né? Às vezes a gente ofende pelo contrário, tentando assim ser tão acolhedor, tão... Por que eu coloquei essa lente na pessoa de que, nossa, que bom que você conseguiu, parabéns. Eu não falaria parabéns para um amigo meu que falou conseguiu um emprego. Eu falo, legal, beleza. Não da mesma forma que eu tô falando para alguém que tem alguma diferença física ou mental minha. Então, né, pra gente também tomar cuidado com isso. A mesma coisa com relação a jovens e idosos. A gente acha que, nossa, isso é muito mais rápido. Meu avô não sabe nada de internet, né? A gente não fala isso. Minha mãe não sabe nada de telefone, pelo amor de Deus. Sai, mãe, daqui. Dá esse negócio aqui que eu vou fazer pra você. Um dia a gente que vai estar lá, com alguém tirando o telefone da nossa mão. Então, assim, né? Não faz a gente diferente, né? São coisas pra gente refletir. Coisas que a gente acha que tá acima também. A nossa relação com os animais domésticos. Os animais que moram com a gente. Quantas vezes a gente não fala assim, como o gato do vizinho tá vindo aqui fazer sujeira no meu jardim, vou botar um veneno. A gente está decidindo pela vida de um ser que está encarnado, que está vindo lá do simples ignorante, que vai chegar na angelitude, que só está em outro reino. É um espírito que está lá batalhando pela encarnação dele, assim como eu estou na minha. O que esse gato está fazendo aqui? Vou botar um veneno. Vou jogar água. Ui, né? A gente não faz isso com os cachorros também? O cachorro tá latindo, não sei o que quer, não. Dá um tapa no bicho. Fecha o bicho no quintal, muito barulho, vou fechar lá fora, não quero esse bicho aqui, né? Quem falou que a gente pode decidir dessa forma por alguém que é mais vulnerável que a gente? Por alguém que pode estar num outro ponto na evolução? Não significa que a gente pode decidir, que a gente pode julgar, só porque a gente está em outro reino. Entende? É muito importante da gente refletir. E por último, eu acho que tem a clássica que é entre ricos e pobres, né? E nem precisa ser alguém muito, muito rico. Basta eu ter um pouquinho mais que alguém que eu tô conversando, você viu minha casa? Tenho 3 carros na garagem. Pronto, já se achou. Por nada, nem é tanta coisa assim, mas pra gente tomar cuidado com isso também. A gente não é mais que ninguém porque a gente tem mais casa, mais carro, dinheiro no banco. Não é assim que funciona, né? E por que eu tô trazendo todas essas coisas? Porque eu acho que em algum momento da nossa encarnação presente, a gente caiu nessa armadilhazinha. Consciente ou inconscientemente, feito no passado, agora eu não faço mais. Mas a gente, né? Então, só pra gente ter essas coisas em mente quando a gente pensa, quanto diferente eu sou de quem tá à minha volta, quanto igual eu sou de quem tá à minha volta, né? Porque, no fim, tudo isso que eu falei está muito relacionado com a vida material. E quando a gente desencarnar, tudo isso da vida material vai ficar na hora, no minuto, no segundo que eu desencarnar. Eu não vou chegar lá no plano espiritual e alguém vai falar assim pra mim, então, quantos carros você teve?
Quantas casas você teve? Qual o seu dinheiro no banco? Ah, então você pega a direita aqui, ó, que é nosso celular direto. Ah, nada de dinheiro no banco, alugou a casa, nada na vida, não conseguiu nada na vida. Então você pega o elevador, desce e você vai lá pro próximo. Não é assim que funciona. Não é? Vale como a gente viveu moralmente a nossa encarnação. Né? O bem material, ele suporta a nossa existência. Não é que a gente não precise dele, mas a gente não pode fazer a nossa o objetivo da nossa encarnação em volta da nossa vida material, né? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a Deus, a vida espiritual, e a Mamon, a parte material. E o capítulo 12 lá fala assim, muito interessante, eu não vou ler todo ele aqui, mas eu recomendo todo mundo ler, capítulo 16 e tem 12. Fala assim, que a gente não deveria passar a nossa vida buscando as conquistas só no plano material. E que é muito fácil a gente se distrair, né, do motivo pelo qual a gente encarnou de verdade. Né? Lá o texto fala assim, ó, o aperfeiçoamento moral deveria ser uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Na verdade, os interesses de vocês estão em satisfazer seus exageros, suas vaidades e seus excessos. Quando eu li, isso é pra mim também. A gente se diz... Aí lá ele fala assim também, quantas noites mal dormidas pensando em aumentar uma fortuna? A gente alguma vez vai dormir pensando assim, como é que eu vou acordar e ser uma pessoa melhor amanhã? A gente perde o sono à noite pensando como é que eu vou evoluir moralmente? Pensando se eu estou colocando os valores que eu já aprendi ou nessa vida ou em outras, ansioso para acordar amanhã e tentar ser uma pessoa melhor? Ou a gente acorda ansioso porque vai comprar um carro? Ou a gente acorda ansioso porque amanhã eu vou fazer compra, vou comprar uma roupa nova, eu vou, não sei, qualquer coisa relacionada ao material, vou gastar um dinheiro. Então, assim, o texto chama atenção pra gente assim, será que é isso o propósito da nossa encarnação? Será que Deus concede um corpo, concede a gente vir aqui pro planeta pra gente se divertir com bens materiais e ir embora? Então, só pra gente rever onde está o nosso pensamento e o foco na nossa encarnação, né? Então, assim, o que eu queria que a gente tivesse em mente, então, já concluindo aqui a minha palestrinha, é que a gente se iluda menos com bens materiais, com dinheiro, com coisas que são relacionadas à vida material, né? Porque isso não vai levar a gente para a angelitude, né? Então, por mais que a gente saiba, vale a gente pensar de novo, vale a gente refletir de novo o que a gente está fazendo na nossa vida, o que a gente está buscando, o que a gente está priorizando. Acho isso muito importante, porque a gente, no final, nós somos todos iguais nos mesmos direitos, nos mesmos deveres, nós somos iguais no amor de Deus e nós somos iguais em usar os bens materiais, mas não são eles que contam para a nossa existência, né? Isso é comum para todos nós aqui. Tá? Então, para encerrar, eu queria contar uma história, um fato que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, que deve ser uma história que muitos de vocês devem conhecer, mas eu li essa história no livro A Força Eterna do Amor, que foi uma psicografia do Robson Pinheiro, que fala assim, para a gente entender a relação de bens materiais e o amor, né, os valores espirituais. A Madre Teresa estava dando banho numa pessoa com lepra, e a pessoa estava bem machucada. E aí, não é um serviço fácil nem gostoso de se fazer. E a Madre Teresa estava lá, fazendo com o maior amor, com a maior dedicação. E aí passou um senhor perto, assim, olhou e falou assim, eu não daria banho em um leproso nem por 1 milhão. Não dá. A Madre Teresa olhou para ele e falou assim, o senhor não daria banho num leproso nem por 1 milhão? Nem eu. Só por amor a gente dá banho num leproso. Né? Então, que a gente fique com essa mensagem de amor ao próximo, a mensagem da consciência do amor de Deus por nós, igual, independente de quem a gente é, para mim e para todo mundo que é diferente de mim, seja quão diferente essas pessoas forem, e que a gente tenha certeza de que a gente está aqui igualmente para aprender e humildemente para evoluir. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e vamos fazer a nossa oração final. Então, vou pedir de novo para vocês sentarem confortáveis, onde vocês estiverem, quem está em casa, quem está aqui, fechar os olhos,
Se for se concentrar, se você achar que você vai dormir, vai se desligar da oração, fica com o olho aberto então. E vamos procurar relaxar. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Por todas as oportunidades que chegam até nós todos os dias. Não só as oportunidades materiais, mas principalmente as oportunidades que a gente tem de aprender uns com os outros. Essa riqueza que é oferecida para a gente todos os dias, da interação com os nossos irmãos. E pedindo ao nosso anjo guardião e a espiritualidade amiga aqui presente, e nos ligando em mente e coração com Jesus, nós vamos vibrar muito amor. E vamos doar as nossas vibrações. Então a gente começa vibrando por todas as pessoas que a gente guarda no coração, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são especiais para nós, as pessoas que a gente quer fazer um pensamento especial no dia de hoje, pelos doentes, os que estão nos hospitais, os que estão em casa, pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma. A gente vibra por todos os que pensam em suicídio, os que se sentem sozinhos, desamparados. Vibra por toda a Mãe Natureza, toda essa criação divina, assim como nós, para que a gente aprenda a amá-la e respeitá-la cada vez mais. A gente vibra pela paz no mundo. E principalmente eu queria pedir uma vibração muito especial para todos nós, para todos os nossos irmãos encarcerados, pelos marginalizados, pelos moradores de rua, pelos animais abandonados, os que sofrem maus tratos. Que a gente possa ser hoje a voz que pede ajuda por todos esses nossos irmãos necessitados, que muitos deles só vão ter a nossa oração no dia de hoje. Não tem ninguém mais rezando por eles. E por fim, a gente entrega uma vibração de amor para a espiritualidade, para ela usar aonde for necessário nos trabalhos da casa de hoje. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou falar 2 avisinhos rapidinho, que também serve para quem está na live. Primeiro, quem não sabe, a gente já retornou os passes de tratamento, então quem tem interesse, não só de vir na nossa casa, das 4 às 5 a gente tem a conversa espírita, uma atividade livre que todo mundo participa. Das 5 às 5h15 a gente tem passes de limpeza, 5h15 e 5h45 palestra em português, e agora, umas 3 semanas atrás, a gente começou com passes de tratamento. Então quem quiser pode vir aqui, a gente organiza isso e vocês podem fazer tratamento também, tá bom? Uma outra coisinha, no dia 22 de outubro, guardem essa data. Eu não vou falar o quê, só vou falar para vocês guardarem essa data no calendário para vocês se organizarem para virem aqui na casa no dia 22 de outubro, tá? E fiquem ligados nas nossas redes sociais ou assistam a nossa live, que daí a gente vai falar mais pra frente, direitinho, quando tiver mais informação do que vai acontecer, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo.